Quando falamos em grandes pirâmides, logo nos vêm ao pensamento as enormes estruturas que existem no Egito e que retratam o poder e a influência dos antigos faraós, não é? Ou talvez a gente lembre do território do México, onde gigantescas pirâmides pertencentes a povos antigos também se impõem. Mas diferente do que sabemos, talvez a maior pirâmide do mundo nem seja tão conhecida pelas pessoas. Pelo menos, não pela grande maioria. Isso porque ela está escondida num lugar pouco visitado em comparação com os outros sítios arqueológicos. Um lugar que recebe poucas pessoas quando visto em paralelo com o enorme Planalto de Gizé, no Cairo, que é a capital do Egito. Pequena em comparação com a grande Machu Picchu, o lugar mais visitado do Peru. Eu estou falando da imensa Huaca del Sol, um edifício que conta com mais de 40 metros de altura, 150 metros de largura e 345 metros de comprimento e que foi feito com o uso de mais de 140 milhões de tijolos. Mas como uma pirâmide com 40 metros de altura pode ser a maior do mundo? Isso não é nada em comparação com os mais de 130 metros da Grande Pirâmide do Egito. Acontece que existe um passado glorioso por trás da Huaca del Sol e centenas de anos do passado, esse monumento mostrava-se muito maior e mais espetacular, tendo sido talvez maior que qualquer outra construção na face da Terra. Mas que povo foi responsável por sua projeção? O que aconteceu com essa pirâmide nesse meio tempo? São essas as perguntas que buscaremos responder para você no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e siga o Mundo Desconhecido também em sua conta oficial no Instagram. A apenas 5 quilômetros ao sul de Trujillo, que pode ser percorrido em poucos minutos, existe um grande e majestoso templo com uma estrutura realmente de encher os olhos. Esse era o principal edifício da antiga cidade de Mote, cultura responsável por tal construção, algo que realmente marcou presença na história riquíssima do Peru. Erguido como um centro administrativo e político, o edifício dominou completamente o vale em que a cidade estava localizada, fazendo com que as estruturas ao seu redor apenas parecessem coisa de criança. Este é o Templo Huaca del Sol, feito centenas de anos no passado e com ruínas que podem esconder segredos misteriosos. Na época do povo Mote, ele estava posto estrategicamente numa extremidade da cidade, por isso era visível de qualquer lugar da região. Além disso, como parte da dualidade noturna, esse templo tinha o seu oposto chamado de Huaca de Luna, localizado no outro extremo da cidade. Como já dissemos, as dimensões que refletem o tamanho do lugar são impressionantes. Porém, lembre-se de que ele está danificado hoje em dia e que no passado era uma construção ainda mais majestosa do que a gente pode ver hoje. Mas, embora danificado pela passagem do tempo, por algumas chuvas torrenciais, pelo desvio do rio Mote e pelas escavações ilegais dos caçadores de tesouros, alguns milhões de tijolos que compõem essa construção ainda estão intactos e bem visíveis. Olhar para sua estrutura serve como um mecanismo que nos leva para uma época da história em que os construtores, mesmo utilizando ferramentas primitivas, eram capazes de fazer coisas que milhares de anos depois ainda impressionam a gente. Esses edifícios que citamos, Huaca del Sol e Huaca del Luna, são um legado da cultura Mote, tendo sido dois centros de grande importância e que hoje têm suas portas abertas para mostrar a grandeza dessa cultura. Se algum dia você for visitar esses locais, pode ter bem em mente que Huacas del Sol e del Luna vão deixar você sem palavras. Mas antes de entrar nesse ponto, é fato que não podemos falar sobre esses dois templos sem primeiro revisar a história da cultura Mote. Os Moches eram uma cultura que habitava do século I ao IX na costa central do Peru, entre os vales de Lambayeque e Huarmey. É uma das culturas mais importantes de toda a história do Peru. Ainda que não tenham desenvolvido a escrita, os Moches eram grandes artistas e a prova disso se vê em suas pinturas feitas em peças de cerâmica e nas paredes de seus templos. Essa cultura se destaca principalmente por sua impressionante arquitetura de adobe, um tipo especial de tijolo e seus trabalhos de metalurgia e cerâmica,
uma das mais inovadoras daquela época. E além disso, os moshes eram grandes engenheiros hidráulicos. Dessa forma, eles foram capazes de resolver a falta de água nas áreas mais desérticas de seu território, como o vale onde estão localizadas as Guacas del Sol e Luna. As Guacas del Sol e del Luna são as construções mais importantes de toda a história Moche, uma vez que o Vale de Moche, onde estão localizadas, era considerado a capital dessa cultura. Entre essas duas guacas impressionantes estava o núcleo urbano dos Moches, onde havia praças, casas e ruas nas quais uma grande sociedade hierárquica dedicada a diferentes profissões habitava de forma bem organizada. Por exemplo, a classe alta formada pelos padres tinha suas casas aos pés da Guaca del Luna. No centro estavam os artesãos ou trabalhadores têxteis pertencentes à classe média alta. Por outro lado, os agricultores e pescadores moravam nos arredores, uma vez que faziam parte da classe baixa. E agora que você já sabe um pouco mais sobre a história da cultura Moche, vamos nos aprofundar na história sobre a qual a gente iniciou este vídeo. A maior pirâmide do mundo inteiro. Será que está realmente escondida no Peru? Não é possível falar sobre Guaca del Sol sem falar também sobre a Guaca del Luna. Esses templos eram totalmente desconhecidos até 28 anos atrás, quando foram descobertos por mero acaso. Antes disso, as guacas estavam completamente cobertas por vegetação e pareciam nada mais nada menos do que uma colina comum. Durante os primeiros séculos depois de Cristo, no entanto, a Guaca del Luna era um templo no qual, entre outras atividades, eram realizados sacrifícios humanos. Uma das características mais marcantes sobre Guaca del Luna são seus relevos coloridos e diversificados. Isso é explicado pelo fato que os moches usavam óxido de diferentes minerais para dar cor às paredes de seus edifícios e assim conseguiram garantir que, apesar do passar dos anos, as imagens que eles criaram continuassem com uma cor praticamente intacta. Em seus relevos contavam histórias de seu dia a dia e representavam infinidade de simbologia. A Guaca del Sol, por sua vez, era o centro político-administrativo da cultura Moche. Este edifício, em forma de pirâmide, é composto por mais de 140 milhões de tijolos de adobe, que foram colocados um por um, segundo a história, por 250 mil homens. Mas há um fato ainda mais impressionante. A lenda diz que levou apenas 3 dias para construir a Guaca del Sol. Se isso é verdade, provavelmente a gente nunca vai saber. Porém, como fica evidente, a Guaca del Sol não está completa hoje, tendo sido encoberta pela vegetação ao seu redor e destruída por vândalos e caçadores de tesouros. Agora, se mesmo destruído, o templo conta com 140 milhões de blocos, como seria mais de 1000 anos atrás, quando tinha sua estrutura completa? Essa é mais uma dúvida que os arqueólogos ainda não conseguiram decifrar. E são essas dúvidas que deram razão a uma série de teorias que têm surgido com o tempo. E a principal delas destaca a ideia de que essa já foi a maior estrutura do planeta, superando até mesmo a Grande Pirâmide do Egito. Olhando de perto, não ficam dúvidas de que um dia a grande base de Guaca del Sol fazia parte de uma construção muito maior, provavelmente muito bela também. Mas, infelizmente, esse monumento foi quase que totalmente destruído pelos colonizadores em busca de ouro e hoje parece apenas um grande monte de areia. Cada vez mais, pesquisadores têm dado crédito à teoria de que antes da destruição, este templo foi uma das maiores pirâmides da América e até mesmo do planeta Terra. Fato é que, apesar de intenso trabalho de escavação nas Guacas del Sol e Luna por 28 anos, esses complexos arqueológicos ainda têm muitos segredos ocultos. Hoje, pouco resta das cidades construídas pela civilização Moche, mas seus 2 importantes templos, o do Sol e da Luna, seguem em pé, ainda que não completamente. Atualmente, o Templo do Sol se encontra em um processo de restauração e a visitação ainda não é permitida. Temos que nos contentar em olhar de longe. Agora pare um pouco e imagine como essa antiga cidade funcionava durante o século V, por exemplo.
Pense agora numa estrutura gigantesca nas extremidades da cidade, algo tão alto e imponente que o sol escondia-se atrás de si. Assim era a Guarda del Sol, mais de 1000 anos atrás. Não podemos ter certeza, mas se essa tiver mesmo sido a maior pirâmide do mundo, fica evidente que ainda mais temos que aprender sobre a história do nosso próprio planeta. Quem sabe que mistérios o mundo ainda pode esconder? Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações e siga também o Mundo Desconhecido na sua página oficial no Instagram. Até o próximo vídeo. Quero te ver por aqui, hein?